Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. No começo dizia que por estas horas muitos casais estariam sedentos e atentos, com os ouvidos e os sentidos bem preparados, a alma aberta à divina providência para acolher a mensagem da oração da família às quartas-feiras. E esta palavra hoje calha bem, porque estamos confinados, não estamos em multidões, mas estamos, de facto, em dois ou três, às vezes um pouco mais, reunidos, segundo o número de família, para seguirmos as celebrações que nos são transmitidas através dos meios, das redes sociais, que a própria ciência concedeu à inteligência humana. O primeiro texto parece ser assim muito confuso. Quem o ouve pela primeira vez parece que é incompreensível. É uma mensagem que começa com um tom praticamente de guerra, de violência, mas ele não é bem assim. Até convida as pessoas da cidade perante os flagelos, que cada um traga consigo um instrumento de morte na mão. No fundo é uma espécie de espada, uma arma, para que as pessoas se defendam dos perigos que os circundam. Mas a linguagem, no fundo, desse texto quer dizer que desde sempre o projeto de Deus teve inimigos. O projeto de Deus nunca esteve em paz. Nunca. A igreja também nunca viveu a sua fé na paz total. Como também muitos de nós nem sempre vivemos a paz com o espírito de paz total. Então não é um convite à violência, mas é um convite a estarmos preparados. Aliás, lembrai-vos, São Paulo, mesmo o próprio Jesus, diz que o reino de Deus é para os violentos, que são os violentos que o vão conquistar. E são os violentos que o vão conquistar. Para dizer que ser salvo não é só assim de bandeja. Ser salvo é preciso lutar. É preciso uma espécie de violência. E essa violência não é esse instrumento que faz violência, mas é uma violência, primeiro, contra mim mesmo, porque nós próprios na nossa vida temos algo que nos impede, de uma maneira direta ou indireta, a não sermos aquele instrumento, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que Deus quer. E até acordamos com boas intenções, com bons pensamentos. Até os nossos projetos começam sempre com coisas lindíssimas. Estamos a falar de família. Se cada casal olha para a realidade da vida que levam hoje, uns poderiam dizer que obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela alegria que tenho partilhado. Até pode dizer a Deus, tudo o que eu tinha sonhado com esta mulher, com este homem, coincide de facto com o momento atual.
Mas também, se calhar, há casais que dizem assim: que desgraça é esta? O que apareceu no nosso meio? Onde veio o diabo? De onde nasce a violência entre nós? Porque aí, às vezes, em certas famílias, em certos casais, há homens e mulheres que todos os dias, ou quase em todos os momentos, têm instrumentos de morte na mão. Ou em linguagem, ou em mesmo, às vezes, violência física, ou em outros propósitos, muitas vezes, sanguinários, de ameaças, de exploração, de querer partir, vamos assim dizer, em pedaços, não só a vida, mas até o projeto familiar, em que às vezes nem os filhos são poupados, todos sofrem por causa deste e daquela que tem instrumentos de morte na sua mão. Portanto, hoje somos chamados a refletirmos sobre isso. Que tipo de instrumentos trazemos conosco, em nossas mãos, para guiar a nossa família? Que tipo de instrumentos trazemos para construirmos o projeto da nossa família? E como sabes, quem constitui a sociedade? São as famílias. Se as famílias têm instrumentos de alegria, de paz, de amor, de concórdia, de oração, de entrega total a Deus, é a sociedade toda que ganha. Porque esses filhos, este homem, esta mulher, que vão para a sociedade serão instrumentos de vida e não de morte. Mas se acontecer que as famílias vivem um ambiente totalmente violento, de divisões, onde não há oração, onde tudo é problemas, qualquer coisa dá para tudo e dá para mais, imaginai, não nos esquecemos. Mesmo hoje, quando falamos de professores que fizeram não sei o quê, ou de padres, não sei o quê, ou de não sei o quê, ou de catequistas, ou de políticos que fizeram, desfizeram, o problema até não é daquele homem, se calhar. Há coisas que os filhos aprendem tal e qual dos pais, tal e qual das mães. E eles só vão reproduzir o modelo que receberam. O modelo que receberam. Até nos nossos tempos nós temos pessoas que puseram grandes responsabilidades, mas são muito jovens. Nessa época, nunca nos aconteceu assim muito, mas nesses últimos tempos, temos jovens que conhecemos, que têm muito menos, se calhar, de 40 anos, são ministros, não sei de quê, mas muitas vezes traduzem na sua vida seu humildade e serviço a partir daquilo que de facto receberam da família. Mas também podemos ter dirigentes desgraçados que viveram violências familiares e acabam por ser autênticos oportunistas, vingadores e produtores de instrumentos de morte. E o que conta na sua vida, às vezes, é só o lucro, o seu bem-estar e acabou. E depois nos queixamos. Mas não nos deveríamos queixar destes jovens que têm responsabilidades e destes políticos, deste médico ou daquela médica, daquele professor, daquele funcionário. Nos deveríamos queixar das suas famílias. É que as famílias prepararam estes filhos com instrumentos de morte. Com instrumentos que não são aqueles que deveriam ser os melhores. Então a família é um instrumento importante na vida de uma sociedade. Por isso é que hoje, como está na moda, falar mal dos políticos, falar mal das políticas, falar mal do exercício da vida administrativa, está na moda hoje. Toda a gente se queixa. Ainda esta tarde eu ouvia enfermeiros e sindicatos que diziam que mas tanto avião que veio da China com tanto material, por que ainda os enfermeiros
se queixam nesse país. Mas isso não depende muitas vezes de quem transportou, de quem importou o medicamento. Depende muito da cabeça daquele filho, daquela pessoa que está funcionando naquele lugar. Que até como ele que manda, quer que toda a gente vai lá baixar-se, vergar-se, ajoelhar, chefe, por favor, para dar as coisas. O problema não está nos filhos. É fundamentalmente semente da família. O que esse filho recebeu da família? Até hoje, se calhar também podemos dizer que muitos dos filhos têm responsabilidades públicas, são manipulados pelos pais. Basta o filho ser ministro, por exemplo, o pai já olha, a tua irmã não tem emprego, olha, muda para aquele lugar aí, fica já tua, não sei o que, está vendo como é que às vezes acontece. E nem às vezes vai lá para servir bem, vai lá para fazer aquilo que a família quer. Olha, nós queremos assim, queremos mudar também a nossa vida, porque quem esteve lá também fez isso, também nos fez sofrer, também não sei o que. Veja como é que às vezes a família incita com instrumentos não muito bons, e pode influenciar o mistério e o ministério, a função de alguém que nasceu da família, puxá-lo para que realize os interesses da família. Então esse texto para nós é muito importante. Quando se diz cada um com o seu instrumento de morte na mão. É um sentido, de facto, muito grave. Parece que Deus diz que cada um deve ter de fato um instrumento de morte na mão, mas não é isso. No fundo cada um deve armar-se, deve preparar-se. Segundo o instrumento que trouxer, também receberá em paga, porque o fim, como viste, o fim é fatal. Até um escriba manda-se alguém na cidade para marcar as casas daqueles que eram fiéis. Aqueles que todos os fiéis foram assinalados com uma cruz. Imaginai a cruz, muitos dizem que a cruz é inventada agora, só no tempo de Jesus. Não. A cruz é um instrumento antigo. Os judeus já usavam. É verdade que usavam no sentido, primeiro para marcar as casas, mas também às vezes para crucificar os malfeitores. Todos os malfeitores acabavam na cruz. Com exceção de Jesus, que não sendo malfeitor, também foi parar a cruz. Então, nesse dia, convoco todas as famílias que nos seguem a sermos aqueles instrumentos que não ofendem, mas instrumentos que perdoam, como está no Evangelho. Se teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Repreender a sós. Então podemos dizer, se o teu esposo, se a tua esposa te ofender, vai ter com ele, vai ter com ela a sós. Se te escutar, terás ganho o teu marido, a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã. Se não te escutar, tomar testemunhas. Duas pessoas. Diz para que a questão seja resolvida. Porque nós temos muitos pendentes. É engraçado, nós temos muitos pendentes. Mesmo cristãos, temos muitos pendentes. Temos muitas dívidas com os outros. Muitas. Porque me fez, porque me não sei o quê. E a coisa, por exemplo, aqui, que infelizmente vai parar nas redes sociais. Hoje até encontramos esposas a falar mal do marido na rede social. Encontramos também esposos a falar mal das suas esposas, ou filhos a falar mal dos pais nas redes sociais. Enfim, cristãos a falar mal dos seus pais nas redes sociais. Existe isso em tudo. Há muita coisa que vai para o ar. Por isso, as redes sociais, ao mesmo tempo que são instrumentos bons, até para nos servirem, como agora estão a servir muitas famílias a seguir essa celebração, se eles forem mal usados, serão instrumentos de facto de morte nas nossas mãos. Serão. E quanta gente ficou destruída moralmente, psiquicamente, humanamente,
uns até fisicamente por causa do mau uso desses meios. Muitos desses meios. Então é um convite a resolvermos as questões, primeiro a sós, segundo com uma ou duas testemunhas e, em terceiro lugar, entre a igreja. Por isso que nós temos aconselhado os esposos antes de irem procurar o padre, até porque quando começaram a namorar nunca procuraram o padre, ninguém foi consultar o padre antes de começar a namorar. Aí eu com o padre encontrei a Joana, estou a gostar dela e vim vir aqui falar com o padre. Ela me disse que é assim, faz isso e queremos namorar. Normal, é pouca gente que vem ter uma conversa com a igreja que o padre representa para dizer que nós temos um projeto de namoro. E seria interessante que os jovens fizessem isso. Até porque o padre tem outro ouvido. É humano, mas o padre tem outro ouvido. Porque o padre já ouve tanta coisa que pode ajudar o jovem a dizer que, olha, eu escutei a Joana, o que eu percebi dela, ela é assim. Eu escutei o Tito, o que eu percebi dele é assim. Para vocês poderem avançar com o vosso projeto, o melhor se calhar seria fazerem isto, experimentarem isto. Dentro do projeto de Deus. Aí sim, nunca a igreja deve ser, digamos, a primeira coisa. Primeiro, falar a dois. Por que não nos entendemos? Por que estamos sempre de costas viradas? Por que muita coisa no nosso lar não vai e vai? Por quê? Depois daí, se não conseguimos, então chamamos os padrinhos, que foram testemunhas do nosso casamento. Porque os padrinhos às vezes são mandados assim às favas, desculpe a expressão. Os padrinhos só servem para o dia do casamento, para pagar o salão, comprar vestido, alugar o carro bonito para as noivas, ou pagar comida, ou o resto. Depois daí, ninguém mais quer mais nada com os padrinhos. Mas os padrinhos estão aqui, chamados uma ou duas testemunhas. Por que o rapaz não tem o hábito de falar com o padrinho? O padrinho é o primeiro amigo do noivo, do afiliado, com quem deve confidenciar. Eu tenho problemas com a minha esposa, assim, padrinho, conta-me lá como é que essas coisas se passam. E podiam resolver muita coisa. Como também a afiliada devia interter-se com a sua madrinha. Só depois é que podem chamar outras pessoas para entrar. Para depois não entrarem familiares. Uns já meterão o pai e a mãe, outros meterão os irmãos para dar já surra ao seu esposo. Como já acontece, violência. Como seu irmão é o guarda do casal. Não. Há aqui instrumentos muito bons para que a paz da família se faça. Então, vamos rezar pelo nosso país, rezar por todas as famílias, todos os casais, em particular aqueles que passam mais dificuldades, que há muitos mesmo que passam dificuldades, que parece que está tudo por terra, não há mais nada a fazer, parece que tudo acabou, mas nada acaba assim. Se as pessoas voltassem àquilo que eu chamo o amor da infância, o primeiro calor fundador que me levou a escolher aquela pessoa e não outra, as coisas correriam ainda bem. Porque para as pessoas renascerem, todos nós precisamos renascer. Até nós padres, por que o padre tem que fazer retiro, por exemplo? Será que o padre precisa de fazer retiro, passar uma semana, 8 dias fazer retiro? Para quê? Se ele já é padre. Mas precisa de um silêncio, precisa refletir sobre a sua própria vida, para ver o que vai bem, o que não vai bem. E na família, no casal, também seria o ideal que se reencontrem, que falem continuamente, que se escutem, sobretudo, porque, como está no primeiro texto, no Evangelho também está, se te escutar. Porque há casais que não se escutam. Há maridos que não querem saber das suas esposas, como também há esposas que não querem saber dos seus maridos. Eu já te conheço, você foi sempre assim. O que é que tu queres mais agora? Mas não, a coisa não é bem assim. Há momentos mesmo de renascimento,
se tivéssemos a coragem de voltar para o chamado amor da infância. Não o amor dos meninos, mas aquele sinal que naquele dia me diz, parece que é esta pessoa. Olha, fala com esta. Comece com esta pessoa. Aí existe isso. Então, louvemos o Senhor para que proteja todas as famílias no meio desta pandemia, em particular aqueles que já vivem muitas dificuldades. Alguns estão cansados de ver a cara da sua esposa todos os dias. Quando estava no trabalho é mais fácil. Hoje estou querendo ou não, tenho que estar aí em casa, a ver aquela cara, a ver aquele rosto, que às vezes me faz lembrar não experiências boas, mas momentos terríveis e duros. Mas devia ser o contrário. Nos recordarmos da proximidade, das melhores coisas. Joana, por que andamos assim? Parece que nós estávamos muito longe um do outro. Agora esse tempo nos aproximou e descobrimos, afinal, quem estava estragado do nosso lado não somos nós, são outras coisas. E o Covid deve também servir para isso. Estar em casa não é para nos chatearmos e nos violentarmos, mas para que nos reencontremos, redescobrir a alma verdadeira do amor que une os esposos. Que o Senhor guarde, projete e proteja todos os nossos casais e família. Assim seja.